Em Contigo sim, Ed contesta e diz que ela não pode embarcar nas ameaças do pediatra, porém, a enfermeira está disposta a ligar para Padre Marcos, em seu povoado, para que ele a ajude a voltar para casa. Mal ela desliga o celular, Padre Marcos liga para ela, dizendo que quer cumprimentá-la por seu ingresso na faculdade de medicina. Sentada no chão do banheiro, a moça diz que era exatamente sobre isso que gostaria de falar, mas o sacerdote não para de falar e conta que todo o povoado está torcendo por ela. Uma das moças presentes tira o telefone da mão do religioso e pede que seus acompanhantes deem os parabéns para a moça. Emocionada, a enfermeira conta que vai continuar sua jornada na capital e recebe uma salva de palmas dos habitantes do povoado. Nesse meio tempo, em São Jacinto, Adela consegue chegar à casa de Martina, mas a mulher explica que ela está sendo procurada pela polícia, e se ficar ali, as autoridades vão encontrá-la. De repente, elas escutam a sirene do carro da polícia e Martina dá um dinheiro para a amiga ir embora da cidade. Adela consegue fugir, sem ser vista, escondida nas sombras da noite. Enquanto isso, no hospital, o médico de Mirta avisa Leonardo e Sandro que precisam levar a mulher para outra cirurgia. Ângela, que acompanha seu amigo e professor, se comove com a choradeira do pai e do filho. Sandro não se conforma com a situação da esposa, assim como Leonardo. Mas a enfermeira tenta consolar o médico, dizendo que ele precisa ter fé, e os dois se abraçam novamente. Do outro lado do mundo, em São Jacinto, Adela continua fugindo pela noite escura, pelo meio do mato para não ser vista. E no hospital, Leonardo conta a Ângela que está se sentindo inútil por não ter conseguido ajudar a mãe. Mas a enfermeira jura que ela sempre vai estar por perto, se ele precisar de um ombro amigo. Mas o doutorzinho está confuso e pergunta: como é que pode estar acontecendo o pior e o melhor na minha vida ao mesmo tempo? Eu acho que você me entende. E na hora em que os dois vão dar seu primeiro beijo, a desbotada da ex-noiva do rapaz aparece no recinto para estragar o clima. Atônito, Leonardo quer saber o que Alma está fazendo, pois não sabia que ela tinha voltado ao país. Percebendo que está disputando terreno com a enfermeira no coração do rapaz, a oxigenada resolve dar o maior abraço no médico, dizendo que estava preocupada com ele, por toda a situação que está enfrentando. A mulher conta que acabou de chegar ao México e foi direto para o hospital, pois como ele sabe, ela e Mirta sempre foram amigas, e não deixaram de se comunicar enquanto ela esteve fora. Mas a nojenta não perde a oportunidade de perguntar ao ex-noivo se interrompeu alguma coisa e ele resolve apresentar a enfermeira. Mas, quando Ângela estende a mão para cumprimentar a rival, Alma simplesmente a ignora. Porém, a serpente quer saber se os dois são namorados e a enfermeira explica que os dois são apenas amigos. E já é tarde da noite quando o avião de Álvaro e Samantha pousa no aeroporto da capital mexicana. Mas o rapaz é identificado pelo agente que o aguarda. O policial informa os direitos do advogado e avisa que ele está sendo preso pelo crime de bigamia. Samantha fica perplexa com a situação. E naquela madrugada, Adela, que está na praia tentando fugir da polícia, resolve se sentar para comer um pedaço de pão e pergunta a Deus por que ela está passando por tudo aquilo. Enquanto isso, no aeroporto, a rosca de Álvaro fecha e não passa nem agulha ensaboada. Samantha diz ao policial para ele não encostar em seu marido. O topetudo tenta argumentar, dizendo que sabe que as autoridades apenas têm uma intimação. Porém, o homem explica que nas últimas horas apareceram provas contra ele e pede que o rapaz os acompanhe. Antes de ir com os policiais, ele pede a Samantha que ligue para seu pai. Porém, a moça, preocupada com sua imagem pública, mete um óculos enorme, cheio de strass, para tentar se esconder de mais um escândalo. E no hospital, Sandro aparece para ajudar o filho na saia justa em que se meteu. Ele quer saber o que Alma está fazendo ali, pois não acha ser necessária a presença dela. A moça tenta explicar que ficou preocupada com Mirta e resolveu visitar a amiga. Porém, o engenheiro agradece e diz que a esposa acabou de ir para mais um procedimento e não sabe quanto tempo isso vai demorar. Mas a entojada diz ao homem que tenha fé e, como quem não quer nada, o chama de sogro. Logo em seguida, pede desculpas, dizendo que foi o costume. Todo mundo fica apreensivo, principalmente Ângela. Mas Sandro, que não está a fim de papo mole, manda a moça ir descansar. No entanto, Alma insiste, dizendo que vai ficar no hospital para fazer companhia a ele e ao filho. No cortiço, Pablo e Abel estão levando outro sermão por causa da aposta. Desta vez é Guibo, que não para de falar e ainda diz que os dois traíram sua amizade. Como dois guris cagados, eles ouvem o menino e tentam se explicar. Pablo pede desculpas, mas o garoto não quer saber e avisa que não vai mais permitir que algo do tipo aconteça.
Mas Gibo está furioso, e por mais que os rapazes prometam não fazer mais apostas, ele emenda: se vocês quiserem algo com minha mãe, não façam mais apostinhas. Mãe é mãe e vocês têm que respeitá-la. Se querem algo, falem comigo primeiro, como Deus manda, e me chamem de senhor daqui por diante. Além disso, o garoto resolve colocar os marmanjos de castigo e os manda para a cama sem jantar. Porém, Pablo resolve pedir permissão a Gibo para conquistar Luz e o faísca atrasada do Abel. Aproveita o ensejo, dizendo que ele também quer permissão. Os dois começam a discutir de novo, mas Gibo interrompe, dizendo que o pai vai dar um jeito nele. Só que não adianta, e a discussão continua. Naquela mesma noite, a polícia e o legista vão ver o corpo de Gabino. O médico confirma que o homem realmente foi asfixiado com um travesseiro, conforme a versão de Fulgêncio. Porém revela que dificilmente uma mulher como o delegado descreveu jamais teria força suficiente para matar o sujeito. Mas o inspetor argumenta que, se a tal mulher estivesse tendo um surto quando matou o marido, poderia ser que ela tivesse força suficiente para isso, já que, segundo consta, a esposa do defunto não sabe nem quem realmente é, pois no povoado ela é conhecida como a Louca do Mar. E na capital, Geraldo encontra Dário na delegacia. O empresário quer saber sobre o advogado de Álvaro, e o pediatra conta que ele já está vendo os trâmites judiciais, e é de total confiança. Mas o pai de Samantha diz que preferia chamar sua equipe de advogados. Porém, Dário argumenta que a essa altura do campeonato, quanto menos gente souber da história, melhor. Mudando de assunto, o médico resolve perguntar por Samantha, e Geraldo conta que a filha está na mansão, e está muito mal com tudo o que está acontecendo. Ele ainda conta que sua esposa também está passada com tudo aquilo, avisando que não pretende que Samantha vá até a delegacia e, se tiver que ir, que seja somente quando for imprescindível. Preocupado, Geraldo diz a Dário que vai precisar contar com ele, pois deve se ausentar da presidência do hospital temporariamente, e pede que ele assuma seu lugar. Surpreso, o pediatra aceita imediatamente, com a recomendação de que não abra a boca para comentar nada do que está passando na família dos Vega. Nesse meio tempo, no hospital, Sandro pergunta ao filho o que Alma foi fazer ali. Leonardo conta que a moça foi ver Mirta, pois ao que parece, as duas nunca perderam o contato. Mas o engenheiro alerta ao médico que a sua ex-noiva está sobrando na cena, pois os dois não têm mais nada a ver e teme que a entojada volte a magoá-lo, pois ainda estava em processo de recuperação do pé que levou na bunda, semanas antes do casamento. Leonardo diz ao pai que já é bem grandinho e pode resolver seus próprios problemas. Porém, Sandro o questiona, e o rapaz acaba admitindo que, de fato, a presença de Alma pode trazer à tona velhos sentimentos, mas ele está maduro o suficiente para saber como os encarar. E como o pai é pai, Sandro pede ao filho que prometa não deixar a moça partir seu coração novamente. Levando para o lado da brincadeira, Leonardo quer saber se o engenheiro conhece algum remédio para corações partidos, e o homem responde que desconhece, e ainda lembra que o médico ali é o filho. Os dois começam a rir, e Sandro diz que só um amor mais forte pode curar um coração partido e sugere aquele que o filho sente por Ângela. Leonardo nega, dizendo que os dois são apenas amigos, mas o pai não acredita e lembra que consegue perceber como o rapaz a olha e como a trata. Desconcertado, o médico diz que o pai tem uma enorme imaginação e sugere que ele poderia ser um grande escritor de novelas mexicanas. Sem deixar a peteca cair, Sandro responde: o diabo é esperto por ser velho, não por ser diabo. Leonardo pega café para Ângela e percebe que a moça está discutindo ao celular. Ela está conversando com Aníbal, que exige a presença da moça imediatamente em seu estúdio, explicando que o cliente viu as fotos da moça e exige que ela o acompanhe para divulgar uma marca de queijos. O médico percebe que a amiga está cada vez mais alterada e resolve escutar a conversa. Ângela continua argumentando, pedindo que o sujeito contorne a questão e procure outra moça. Mas Aníbal não se convence. A moça avisa que está no hospital e não vai poder ir. Porém, Aníbal ameaça cobrar juros pelo empréstimo que fez a ela. Não adianta. Ângela diz que tem outras ocupações e não está disponível, afirmando que está disposta a pagar o que pegou emprestado. Mas ele precisa avisar com antecedência, pois a agenda da moça está cheia. Ela ainda diz que está no hospital e não vai. O cafetão fica pé da vida e diz a ela que vai deixar passar desta vez. Mas ela que não se faça de louquinha, avisando que não vai mais ter uma próxima oportunidade. Leonardo, que percebeu que a amiga ficou ainda mais chateada depois da ligação, pergunta se ela está bem ou precisa de algo, mas a mocinha nega, dizendo que está tudo bem.
Enquanto isso, do outro lado da cidade, Nestor, o advogado de Álvaro, finalmente aparece e encontra Dário e Geraldo na recepção da delegacia. Ele conta que já está esperando a liberação dos despachos e, ao ser apresentado ao sogro de seu cliente, avisa que vai fazer todo o possível para resolver aquele mal-entendido. Tentando controlar a raiva, Geraldo responde que realmente espera que seja um mal-entendido, pois, se toda aquela situação for verdade, se retira e tira o nome de sua família do processo. Mas Nestor, tentando ser otimista, diz que tudo vai ser resolvido. Agora, Dário quer saber se o advogado conseguiu livrar a cara do amigo da cadeia e o homem explica que não houve tempo, pois o rapaz já está preso e foram apresentadas provas. Geraldo quer saber de que provas o advogado está falando, mas Nestor explica que ainda não sabe e está esperando a cópia dos autos do processo. Dário se preocupa, mas Nestor explica que já distribuiu umas propinas e sabe que a representação contra Álvaro está sendo feita por uma advogada que se chama Nancy Sanchez, mas ela não será notificada da prisão até o dia seguinte. O clima fica ainda mais tenso quando Geraldo diz que não concorda com a maneira de agir do advogado de seu genro, mas, se ele acha que serve, que vá em frente, e quer saber quais são os próximos passos. Nestor explica que vai pedir a liberdade condicional de seu cliente, para que ele possa responder ao processo em liberdade, mas certamente terá que pagar uma fiança. E antes que o Nestor se retire, Geraldo deixa bem claro que quer absoluta discrição, pois não quer que a situação se torne um escândalo. Nestor diz que vai tomar todas as providências para atender ao pedido do empresário que avisa que, se esta história for verdade, vai mandar Álvaro para o quinto dos infernos, literalmente. Dário, apavorado, diz que esta não é a saída, mas o homem não quer saber e ainda afirma que não vai deixar seu nome ser jogado na lama. O pediatra defende o amigo, dizendo que não acredita que Álvaro tenha sido capaz de fazer algo assim, mas a cara de Nestor entrega o caráter de seu cliente. Na mansão, Samantha está fazendo um buraco no chão da sala de tanto andar para lá e para cá. Beatriz, que não aguenta mais acompanhar a filha com o olhar, pede que ela se acalme, mas a Patricinha faz todo o relatório do que está acontecendo com ela e ainda finaliza dizendo que não suportaria outro escândalo. A campainha toca e é Oscar, que chegou às pressas à casa da influencer, dizendo que, até aquele momento, não havia saído nada nas mídias sociais. Do outro lado da cidade, na pensão, Aníbal e Yolanda tomam um trago com o cliente do cafetão, que está furioso com o furo de Ângela naquela noite. O homem não aceita que os dois substituam a moça por outra garota, mas ele não aceita e diz que, se eles não cumprirem a promessa de lhe dar a enfermeira, vão ter que devolver o dinheiro. Na mansão, Samantha encomenda uma pesquisa sobre Ângela a Oscar e manda o rapaz chamar o outro Aspone, Tony, porque eles precisam se meter com urgência na vida da enfermeira. No hospital, Alma continua cercando o ex-noivo, e na cadeia, Nestor finalmente consegue falar com Álvaro e pede que ele conte toda a verdade, pois do contrário, não vai poder ajudá-lo e pergunta na lata do infeliz: Álvaro, você realmente se casou com Ângela, sim ou não? Olha só, daqui a poucas horas vão me entregar a cópia do processo já com as provas que eles alegam ter. Portanto, preciso saber da verdade. Álvaro admite finalmente a cagada, mas diz que já estava saindo com Samantha antes de tudo acontecer, justificando que se casou com Ângela, simplesmente porque se apaixonou. Mas no meio da conversa, ele diz ao advogado que precisa salvar seu casamento com a Pat, e ainda tem a cara de pau de perguntar se o homem sabe de quantos milhões ele está falando. Sem deixar Nestor falar, o rapaz completa e revela que tem uma boa grana para ele também, se conseguir resolver a situação, e avisa que desta vez tem cobertura, pois seu casamento com Ângela não tem mais valor legal, pois pagou ao juiz que realizou a cerimônia para que ele anulasse o matrimônio. E no hospital, Ângela pega Sandro bebendo. O homem tenta se justificar de todas as maneiras, mas ela diz que o que o engenheiro faz não é de sua conta. Emocionado, o homem pede a ela que nunca deixe seu filho sozinho. Na cadeia, Nestor coloca 1000 dúvidas na cabeça do cliente sobre o que ele fez e pede que o rapaz dê todas as informações possíveis sobre o tal casamento. O rapaz, desesperado, pede ao homem que o tire dali e jura pagar um bom dinheiro. Na cafeteria do hospital, Leonardo e Alma ainda tentam manter uma conversa, mas o assunto acaba. Ângela chega e a doida vê. Obviamente ela começa com o papinho de que nunca esqueceu o médico e blá blá blá, aproveitando para dizer que o motivo real de sua visita ao hospital foi para vê-lo.
Leonardo está simplesmente de cara com a desfaçatez de Alma que continua se fazendo e pedindo desculpas por magoá-lo no passado, mas afirma que teve que voltar por sentir muito a sua falta. Ela ainda diz que acredita que aquele não é o local nem o momento para tocar no assunto, e o médico indignado responde: "Tens razão. Esse não é o local nem o momento para falar de nós, porque não existe mais nós. Você se encarregou disso, te lembra?" E quando a entojada está se preparando para responder, Ângela, que estava ouvindo o papo, dá um encontrão no garçom que derruba a bandeja cheia de pratos, fazendo o maior barulhão. Luciano aproveita a oportunidade para se livrar da chata e se oferece para ajudar a juntar tudo. Sem graça, Ângela não sabe o que dizer. Em São Jacinto, Adela adormece na beira da praia e sonha com sua mãe e sua filha. Ela está recordando o dia em que saiu de barco para procurar seu falecido marido no mar e nunca mais voltou. Em seus sonhos, ela relembra a tempestade que virou seu barco e a levou até aquele povoado. Enquanto isso, na saída do hospital, Alma resolve ir implicar com Ângela e puxa papo com a moça, que inocentemente cai na teia da aranha peçonhenta. A enfermeira acaba contando que é do interior e está na capital para terminar a faculdade de medicina. Ela ainda conta que foi Leonardo quem a ajudou a entrar na universidade, e por isso se tornaram bons amigos. Mas a cebosa não tá afim de largar o osso e manda Ângela ir embora, pois a família do médico vai passar a noite ali, acompanhando Mirta. Ângela responde que sabe disso, mas está ali para dar força a Leonardo. E a doida, sem nenhum senso de semancol, diz à enfermeira que ela não precisa se preocupar, pois é para isso que ela está ali. Educadamente, a moça agradece e diz que prefere ficar, pois não pode deixar o amigo sozinho. Alma insiste, mas a enfermeira diz que, se ela faz tanta questão, as duas podem ajudar Leonardo. Sem saída, a oxigenada acaba aceitando a proposta, mas avisa que pode ficar na cidade por dias ou para sempre, dependendo do que o tempo reserva para ela. No dia seguinte, enquanto Alma baba no sofá da suíte onde Sandro passou a noite, Ângela chega com um café e diz que ainda não teve nenhuma notícia de Mirta. O celular da moça toca e é a advogada, informando sobre a prisão de Álvaro. Sandro escuta a conversa e quer saber se está tudo bem. Porém, a moça explica que precisa se ausentar para resolver algo importante, mas volta logo. E do outro lado da cidade, Abel está saindo para levar Gibo à escola. Luz dá sua bênção ao filho e o beija na testa. O rapaz aproveita a oportunidade para dizer que também quer um beijo e a garota manda o rapaz andar. Segundos mais tarde, Félix aparece para ameaçar mais uma vez a esposa, dizendo que ela vai ter que aceitar a sua proposta por bem ou por mal. Luz afirma que não vai fazer isso, e o sujeito mete o dedo na testa da garota, dizendo que logo ela vai ver quem tem razão. E enquanto Yolanda vai à casa de Mirta cobrar seu dinheiro e descobre que a mulher está hospitalizada em estado grave, Leonardo tenta mais uma vez falar com Júlio e acaba deixando uma mensagem. Porém, nesse meio tempo, a esposa do ex-militar trata de destruir o chip do aparelho do marido, enquanto o transfere para outro hospital, ainda desacordado. Em São Jacinto, Fulgêncio trata de espalhar sua versão sobre a morte de Gabino. Na praia, Adela continua caminhando sem rumo, jurando para si mesma que não vai parar até encontrar a menina de seus sonhos. E na capital, Pablo e Luz tomam coragem e vão conversar com Beatriz. Eles dizem que precisam ser honestos com ela, mas a mulher acaba desmaiando. Nesse meio tempo, Ângela chega ao tribunal para se encontrar com sua advogada, mas, na entrada, acaba esbarrando em Samantha, que logo a reconhece. Assustada, a moça corre para pegar seu lugar. No hospital, Mirta recupera a consciência e vê que o filho está ao seu lado. Mas logo em seguida, ela se dá conta da presença de Alma e percebe que algo está errado. Puxando o lençol, Mirta descobre que sua perna foi amputada e se desespera. Sandro assiste tudo de longe, chorando. Enquanto isso, no tribunal, a sessão começa. Álvaro aparece algemado e escoltado por um policial. O juiz dá início e pede que ele diga se reconhece as mulheres que estão ali. Do outro lado da cidade, Leonardo tenta acalmar a mãe e explica que aquela foi a única alternativa para salvar sua vida. Porém, Mirta diz que não quer viver daquela maneira, e Alma aproveita para consolar a amiga. Sandro tenta consolar a esposa, mas ela manda o homem ir embora e o amaldiçoa. Furiosa, ela pede para ficar sozinha, dizendo que não quer ver ninguém.